sol. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me
Vai chamar quando quiser. Lindo, né, pessoal? Nós agradecemos a Regina Federico, a toda a sua família, né, por nos auxiliar, por essa apresentação maravilhosa, por preparar os nossos corações para a nossa palestra da noite. Nós vamos, como a Regina, muito querida, amiga, né? Vocês viram que ela começou cantando Luz e Amor, né? Pelo carinho que ela tem a essa casa e como nós a amamos. Esta nossa convidada para a palestra também é uma amiga querida por tabela, né? Porque eu fui apresentada pela minha expositora, pela minha amiga, pela minha mestre, e aí ela falou, olha, essa moça, Márcia, você precisa conhecer. E aí fui conhecer a Ana Zani. Falei, nossa, Di, como ela é legal, e realmente. E aí sempre, nós temos vários convites, mas ela também tem uma agenda bem concorrida, né? E aí o nosso departamento de divulgação conseguiu. Agendamos uma data com ela e nós ficamos pensando no tema. E aí quando nos sugeriu, ela sempre aceita desafio, viu, pessoal? Ela é nossa amiga por isso. Ela sempre aceita os desafios. E nós tínhamos esse tema que é um pedido, vários pedidos das pessoas que assistem às palestras e podem sugerir, podem fazer os seus apontamentos com relação com os temas que estão sendo trabalhados, com os palestrantes. Ali ao lado tem uma mesinha com caneta e papel, né? Quem quiser sugerir temas, quem quiser fazer algum comentário sobre a palestra, que gostou, que não gostou, sobre o palestrante, pode fazer, nós encaminhamos ao nosso departamento espiritual. E aí a nossa amiga Malu organiza os temas e passou para a Claudete. Nós precisamos de alguém que fale, né, sobre homossexualismo, homossexualidade, à luz da doutrina espírita, porque há vários pedidos. Então, atendendo aos pedidos, nós convidamos a nossa amiga Ana Francisca Zani para vir trazer o seu entendimento, né, baseado na doutrina espírita, este tema para o nosso melhor aprimoramento e o nosso conhecimento. Vamos receber com bastante carinho, porque como tem mais carinho, ela volta outras vezes. Ana Francisca Zani. Abaixa, né? Pesquisa precisa de pedestal para a gente se apoiar. Pode me ajudar. Porque eu sou baixinha, né? É um tiquinho. Não sei se tá bom. Precisa ver se o som está chegando. O som está chegando. Eu me preocupo com a posição dele. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações e que possamos realmente aproveitar esse momento para refletir sobre esse tema tão delicado, tão polêmico, tão assustador. Porque é um grande desafio, queridos companheiros, e nós até colocamos aqui homossexualidade, uma visão humanista. Eu penso que é bem esse o nosso propósito, trazer essa questão para uma leitura, para um pensamento de uma forma humana. Nós trabalhamos esse assunto na década de 80, por duas ocasiões, e na primeira ocasião nós trabalhamos, nas duas ocasiões, nós trabalhamos o pensamento do Herculano Pires, que trata o assunto focando na questão do que seja natural, e ficamos com um monte de minhoquinha na cabeça, porque o que é natural ficou bem complicado, mas é a defesa de tese do Herculano Pires. E trabalhamos também com o Jorge Andréa, com o livro Força Sexual da Alma. E hoje nós estamos aqui de novo, 20 anos se passaram, as coisas se modificaram e a coisa está muito complicada por aí com relação à homossexualidade, porque a humanidade ainda não amadureceu
para conviver com as diferenças, né? A partir da segunda metade do século XIII, a morte era a punição mais comum para a homossexualidade masculina na maior parte da Europa. E hoje ainda nós sabemos que existem vários países que acontece a pena de morte para as pessoas que trazem em si essa situação. Antigamente ela era conhecida por nomes como amor viril, sodomia, pecado nefando, uranismo ou terceiro sexo. Atualmente, os adjetivos mais comuns em uso são gay para os homens homossexuais e lésbica para as mulheres homossexuais. Em 1869, na Alemanha, o amor entre as pessoas do mesmo sexo recebeu o nome científico de homossexualismo. O médico Magnus Hirschfeld, seu criador, ele próprio homossexual, visava apresentar a atração pelo mesmo sexo como inata e, portanto, natural e não adquirida, para assim afastar a culpa por sua prática. Então, nessa ocasião, em Berlim, foi fundada uma organização de luta pelos direitos homossexuais. Foi a primeira organização de que se tem notícia. A partir de 1919, o grupo científico, acoplado ao Instituto de Ciência Sexual, que se dedicava aos estudos de homossexualismo. Segundo o anuário do comitê, seu objetivo era conseguir apoio do legislativo para abolir do Código Penal alemão o famoso parágrafo 175 que punia relações homossexuais, para interessar os próprios homossexuais na luta por seus direitos. Tal intenção lhe valeu a simpatia do mundo científico progressista da época. Na verdade, o tiro saiu pela culatra, pois o conceito científico foi englobado pela psiquiatria. Com isso, o amor entre as pessoas do mesmo sexo deixou de ser matéria de pecado para tornar-se doença. Bom que se diga, houve a definição da homossexualidade como doença sem qualquer dado concreto. Então, se estabeleceu que era uma doença, só que não tinha nada que provasse que fosse doença. Isso fez com que os tratamentos desumanos fossem abertamente utilizados sem punição estatal. Terapias com choques era uma das situações para o tratamento. Então, a condenação de pecado, né, transferiu-se da esfera da religião para a esfera da ciência, de modo que os padres foram substituídos pelos médicos como seus algozes. Queriam a todo custo descobrir uma forma de reverter a homossexualidade. E nesse aspecto, gente, é muito interessante. Eu vou até mostrar para vocês. Eu fiz uma pesquisa enorme. Não tem como, teria que fazer um seminário aqui para a gente apresentar todos os estudos. Mas para vocês terem uma ideia, até a filha do Freud entrou nessa de querer reverter a homossexualidade. A filha fazia tratamentos, né, para reverter a homossexualidade. Queria de toda forma trazer uma reversão, porque se achava que era doença, que não era natural. Então queria de toda forma reverter a homossexualidade. É claro que não conseguiram. E hoje é que está sendo levantada a questão que não foi conseguido, porque não se cura uma coisa que não é patológica.
Ué, se não é patologia, se não é doença, não vai curar. Então os tratamentos não levavam a nada e na verdade acabava desajustando mais a pessoa, que já está desconfortável também com a situação muitas vezes. A sociedade está recriminando, está sendo perseguido, está sendo complicada a situação. E aí, ao invés de auxiliar, a coisa acaba ficando mais dificultosa ainda, né? Somente ao final do século XX é que a ciência passou a aceitar a homossexualidade como forma de orientação sexual e não mais como doença. A pesquisa e a literatura clínica demonstram que a atração sexual e romântica pelo mesmo sexo são sentimentos e comportamentos normais e variações positivas da sexualidade humana. Falar isso aqui precisa ter coragem, porque a gente sabe que 90% da população não considera assim. Só que isso daqui é ciência, né? O consenso de longa data das ciências comportamentais e sociais e dos profissionais de saúde e saúde mental é que a homossexualidade por si só é uma variação normal e positiva da orientação sexual humana. Então a homossexualidade era listada até 1977 na Organização Mundial de Saúde como uma doença mental. Gente, 77. Eu preciso sempre dando uma molhadinha na minha garganta. Então, até 1977, a Organização Mundial de Saúde classificava como uma doença mental. Mas foi retirada e aprovada pela 43ª Assembleia Mundial da Saúde em 17 de maio de 1990, foi retirado e se adicionou a orientação sexual na lista que se refere às pessoas que querem mudar suas identidades de gênero e orientação sexual por causa do distúrbio psicológico ou comportamental. Então, olha só, vamos entender direito isso aqui. No dia 17 de maio, aconteceu, então, a retirada nessa 43ª Assembleia Mundial de Saúde, retirou como doença mental. Aí colocaram uma outra questão lá, que as pessoas que quisessem fazer alguma coisa para mudar a identidade de gênero ou orientação por causa de um distúrbio psicológico ou comportamental. Bom, aí continuaram-se as pesquisas e a Sociedade Chinesa de Psiquiatria retirou a homossexualidade da classificação chinesa de transtornos mentais em 2001, depois de 5 anos de estudos. Continua a pesquisa, o Royal College de Psiquiatria do Reino Unido afirmou: é lamentável e isso demonstra como a marginalização de um grupo de pessoas que tem traços de personalidade em particular, e neste caso a homossexualidade, pode levar a prática médica nociva a uma base para discriminação da sociedade. Então, a própria ciência classificando como doença, como distúrbio psicológico, levando à marginalização. Agora, um grande corpo de evidências de pesquisas que indica que ser gay, lésbica ou bissexual é compatível com uma saúde mental e um ajustamento social normal. Então, isso em 2001. Muito bem. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixa de considerar a homossexualidade como um desvio sexual. No Brasil, em 1985. Gente, eu não sabia disso. Eu acredito que a maioria das pessoas não sabia disso. Não é divulgado.
Parece que não se tem o interesse de divulgar o andamento das pesquisas científicas, e são muitas coisas que foram feitas, né? Então, 85. Em 1999, estabelece regras para a atuação dos psicólogos em relação às questões de orientação sexual, declarando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Isso no Brasil, gente. E nós não sabíamos disso, assim, né? Dessa forma, né? Então, não é considerado. E que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham o tratamento e a cura da homossexualidade. Então, não é para psicólogo nenhum, e a gente sabe que tem clínica fazendo isso, ainda hoje, né? Em 1984, a Associação Brasileira de Psiquiatria posicionou-se contra a discriminação e considerou a homossexualidade como algo não prejudicial à sociedade, quando aprovou uma resolução que dizia: considerando que a homossexualidade em si não implica em prejuízo de raciocínio, estabilidade, confiabilidade ou aptidões sociais e vocacionais, razão pela qual opõe-se a toda discriminação e preconceito, tanto no setor público quanto no privado, contra os homossexuais de ambos os sexos. E a gente sabe que tem gente que perde emprego, né? Que realmente acontece uma série de dificuldades, né? Por conta do preconceito que existe. Então, a Associação de Psiquiatria do Brasil, Associação Brasileira de Psiquiatria, em 17 de maio, então vocês viram lá, tirou do que seja a doença, depois que entrou na questão psicológica, né, a Organização Mundial de Saúde. Só que aí, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional das doenças. Então, Organização Mundial de Saúde, desde 1990, não aceita a homossexualidade como sendo uma doença. Então, vale dizer aqui o seguinte: o indivíduo é categorizado tendo em vista o objeto do seu desejo. Ele adquire uma visão, né? A sociedade olha para a pessoa a partir do momento de um objeto do desejo dele. Ele é categorizado por isso. Então, aquele que deseja pessoa do mesmo sexo, ele acaba sendo considerado como uma pessoa de categoria inferior. Ele é olhado com desprezo, ele é olhado com desdém, mesmo a Organização Mundial de Saúde dizendo que não é doença, a Sociedade de Psiquiatria também afirmando, né? É olhado como uma pessoa inferior, um cidadão inferior. Sendo assim, ele não pode usufruir de direitos que os heterossexuais têm, que é a questão que está sendo discutida de casamento entre pessoas do mesmo sexo, que levanta o cabelo de muita gente, né? Como assim, né? Adoção de filhos também é dificultoso. Se vão para a justiça, vai depender do juiz, né? E todas as questões ter que passar pela justiça, aquele estresse, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Muitas pessoas homossexuais escondem os seus sentimentos e atividades por medo de reprovação, por medo de violência por parte da sociedade. A expressão mais comum usada para as pessoas nessa situação é: esse fulano está no armário, né? Está no armário, não, estou no armário. Já quando pessoas homossexuais ou bissexuais resolvem enfrentar e divulgar a sua orientação sexual para os amigos e para os familiares, aí a sociedade diz: sair do armário. Estava lá no armário, agora sai do armário, né? Os esforços para a emancipação da homossexualidade, como ela é compreendida atualmente, começaram então em 1860
Porém, desde meados da década de 50, a coisa foi crescendo. A tendência de aceleração no sentido de uma maior visibilidade, porque eles eram invisíveis, né? Ficavam invisíveis, eu ficava no armário e ficava invisível, né? Fechado, né? A visibilidade, então, começou a surgir, de acordo com a minha pesquisa, a partir de 1950. Aceitação e criação de direitos civis começaram a aparecer, né, para gays, lésbicas e bissexuais. No entanto, gente, mesmo desde 1860, que já se fala, que já tem associação, que já tem gente que se une, né? E tanto heterossexuais como homossexuais que lutam para isso, mas assim mesmo o heterossexismo e a homofobia ainda persiste na sociedade, né? O que torna difícil para as pessoas, e principalmente para os jovens homossexuais, se socializarem com outros. E muitos, como autoafirmação, entram para as atitudes exibicionistas. Eu li uma matéria já faz mais de 10 anos do Gilberto Dimenstein. O Gilberto Dimenstein é um jornalista que trabalha também com pessoas de rua, com jovens em situação de risco, e ele entra em contato com muitas situações de prostituição de homossexuais, porque também tem essa visão, né? A pessoa fala de homossexual, já acha que é promíscuo, considera uma promiscuidade, não olha o universo gay como um universo fiel, amoroso. Nós sabemos de relacionamentos homossexuais de mais de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos. Mas parece que fica meio que escondido isso. Quem conhece e vê, sabe. Mas não é uma coisa que seja de uma divulgação, né? Então, o Gilberto Dimenstein, ele trabalha em cima dessa tese. Ele diz que o jovem que acaba entrando para o exibicionismo, né, é quando ele não é aceito. Na cabeça do Gilberto Dimenstein, assim, quando o jovem está equilibrado, tranquilo, sabendo o que ele deseja de verdade, ele vai ter um relacionamento com alguém, vai ter o amor romântico dele, ele vai ter a fidelidade dele. Porém, quando ele não é aceito, como uma forma de autodefesa, ele acaba querendo desafiar a sociedade. E aí, segundo o Gilberto, ele não sendo aceito, para autodefesa, ele afronta a sociedade, então, com o exibicionismo. Muitas vezes, o Gilberto diz que é muito, muito comum cair na prostituição e também, segundo ele, muitos casos de suicídio dentro do universo gay por conta da não aceitação. Nos Estados Unidos, o FBI informou que 17,6% dos crimes de ódio relatados à polícia em 2008 basearam-se em vista da orientação sexual. 57,5% foram contra homens gays. É muita coisa, né, gente? E essa não é uma pesquisa recente, é uma pesquisa já mais antiga. O Grupo Gay da Bahia diz que em 2009 foram assassinadas 198 pessoas por motivos homofóbicos aqui no Brasil. Isso em 2009, hein? Tá longe já. Em 2011, 266, em 2012, 338 casos. Recentemente nós vimos na televisão aqueles jovens lá na Avenida Paulista que foram atacados, né? Então são coisas assim inadmissíveis, né? Que realmente a gente precisa refletir, precisa pensar, para a gente começar a conversar, começar a falar, começar a querer entender, para ver se a gente consegue modificar isso, né? Eu fico pensando aqui comigo que todos os preconceitos precisam ser encarados, né? E o que é o preconceito? Quando a gente não conhece uma coisa, não estudou um negócio, eu acho que não é assim.
né? Então fica no achismo, não entra realmente no entendimento. E o remédio para o preconceito, gente, é conhecimento. Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos buscar o conhecimento. Por isso que eu fiz questão de trazer toda essa coisa aí, muito, muito superficial, né? Mas pelo menos situando a questão da Organização Mundial de Saúde, da Associação Psiquiátrica, justamente para a gente chegar nesse ponto aqui, que o remédio, né, de todos os remédios para o preconceito, os dois fatores preponderantes é o conhecimento e é o tempo. Se Jesus disse que com o conhecimento a gente se libertaria, nós vamos nos libertar do quê? Quando nós entendermos essa situação de homossexualidade como sendo algo que acontece desde sempre. Se a gente fosse trazer aqui a pesquisa desde antes de Cristo, a gente ia ver que a coisa é uma montanha. Ficaríamos aqui o dia inteiro estudando e analisando e questionando e refletindo em cima da situação. Então é bom a gente pensar, vamos colocar na questão da raça, né? No Brasil nós tivemos escravos e foi uma dificuldade para libertar. Por quê? Porque para o branco era normal que o negro tinha que ser escravo dele. Ele achava que o negro tinha que servir. E foi todo um processo para que acontecesse a libertação. E até hoje existe preconceito. Por isso que a gente fala, existe conhecimento, precisa de conhecimento e de tempo, não é de um dia para o outro. Nós estamos começando a abrir essa cortina, nós estamos começando a tentar entender esse negócio. Nos Estados Unidos, quando os brancos e os negros, eles puderam se casar, imagina, era proibido branco e negro se casar. Quando se estabeleceu que brancos e negros poderiam se casar, 72% da população desaprovou. Não, onde já se viu o branco vai casar com o negro, né? Não pode, né? 72% desaprovou. Só que em 1968, hein, gente? Em 1991, a pesquisa já aponta que as pessoas não viam problema algum no relacionamento, no casamento entre brancos e negros. Então, ó, 68 para 91 foi um tempinho razoável para as pessoas refletirem e chegarem à conclusão de que não haveria problema nenhum o casamento interracial. Agora vamos pensar na questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então aceitar que duas pessoas do mesmo sexo se casem e sejam reconhecidas como família é um ato doloroso, e a palavra que me veio foi essa mesmo, é um ato doloroso para boa parte dos brasileiros. E a gente vê que a pesquisa aí, ela é bem assintosa, né? Ela é uma grande maioria não aceita e ainda considera como sendo pecado e tal. Mas então, para muita gente é doloroso mesmo, né? E não há outro jeito, a gente tem que encarar a situação. E nós aqui na Casa Espírita, nós podemos pensar o seguinte: ser tolerante é um exercício que requer um cuidado diário. Nós precisamos ter a coragem de olhar as situações de diferença das outras pessoas, e mesmo que nós ainda não estejamos entendendo, nós precisamos trabalhar a tolerância. E a tolerância requer esse cuidado diário. Nós precisamos também entender que o conceito de família está flexibilizado. Até na internet, a gente entra no Facebook, tem vários tipos de família hoje em dia. Acho que foi a Ilane que me mandou alguma coisa. Família, papai, mamãe, filhinho, depois vovô, vovó e uma neta, depois 2 irmãos. Depois... Então, o conceito de família hoje, ele está flexibilizado. E fica demonstrado que o afeto é que é o elo
que constitui a família, não é? O afeto é que dá contorno à família, não é? Se nós tivermos em mente que o afeto é o elemento fundador da família e que observamos um grande número de núcleos familiares diferenciados, fica forçoso a gente admitir que duas pessoas do mesmo sexo, unidas pelo afeto, formam uma família. É complicado muitas vezes, porque nós temos um referencial de família de homem, mulher e filhos. Mas as famílias vão se estabelecendo. Hoje tem até uma brincadeira, né? Quando os casais se separam muito, né? Uma vez eu vi uma mulher falar os meus, os dele e os nossos. Então, irmão, que não são irmãos de sangue, mas são irmãos porque é filho do meu companheiro, é filho da... Olha, família diferente do que a família que a gente tinha antigamente, não é? Então, é com afeto, com companheirismo que se forma uma família. E nós temos que enfrentar esse desafio olhando, analisando, percebendo se é o afeto. Duas pessoas do mesmo sexo poderão estabelecer uma família. Em 1989, a união homoafetiva passou a ser aceita na Dinamarca, tendo sido reconhecido como casamento civil apenas no ano de 2001, na Holanda. O princípio da dignidade humana é o de ser respeitado em sua individualidade. Aqui a gente está falando da sociedade, mas estamos falando também da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que nós somos individualidades e que nós temos livre arbítrio. E precisamos ser respeitados, né? O fato de que nenhum indivíduo possui a faculdade de escolher cor de olhos, altura e agora, segundo a Organização Mundial de Saúde, a orientação sexual, é a ciência que está dizendo. A ciência que está dizendo que não é uma doença, né? Então, a pessoa simplesmente nasce desta ou daquela forma. Então, seria desumano, sendo assim, a ciência me dizendo que é assim, seria desumano a sociedade recriminar o amor entre dois seres pelo fato de serem do mesmo sexo. Aqui, queridos companheiros, nós estamos trazendo uma situação para reflexão. Nós não estamos aqui querendo impor um pensamento, por isso que nós fizemos questão de trazer a questão dentro da base científica. Então nós precisamos pensar na questão da igualdade, da liberdade, que embasa a livre escolha de parceiros, do pluralismo das entidades familiares, e isso a nossa Constituição amplia o conceito de família e da afetividade, e fica estabelecido que o que efetivamente importa na relação familiar, muito mais do que o aspecto biológico ou sexual, é o afeto que a envolve. Princípios estes que direcionam todo o contexto do novo direito de família. Eu sei que poderia estar chocando aqui muita gente, mas na verdade a situação é essa. Já é hora de deixarmos de lado o descaso, o preconceito e o desrespeito, de pararmos para refletir que o homossexual não é melhor nem pior que o heterossexual. É um ser humano. Apenas se distinguem em sua orientação sexual. É bem verdade que os mais conservadores assustam-se com o diferente, com o novo, com o inaudito. Eu chego a ficar aqui arrepiadinha, porque realmente é uma questão bem delicada, né?
Nós precisamos ter coragem para tirarmos a venda da repulsa e do menosprezo e lutarmos pelos direitos às relações homoafetivas. A relação de casal tem se mostrado um grande concentrado da vida psíquica familiar em qualidade e intensidade de emoções que é capaz de mobilizar. Os humanos, nós seres humanos, pelo menos desde quando chegamos na adolescência, nós passamos a ser envolvidos pela conjuntura do casal. Qual é a garota, o garoto de 13, 14, 15, que já nessa idade já não quer ter um companheiro, né? Já não quer ter alguém ao lado, né? Nós temos essa conjuntura do casal. E isto é ter presente a alternativa de fazer parte de um casal. Não tem quem fique de fora dessas questões. Nós passamos por isso. Mesmo aqueles que venham a optar por uma vida sozinho, não quer, renuncia à vida de casal, porque tem outras prioridades, né? Tem gente que quer estudar, que quer desenvolver uma carreira e não está afim de ter um relacionamento. Mas é bem natural que as pessoas tenham essa intenção de ter uma vida de casal. E aí, se a pessoa é homossexual, na tese do Dr. Jorge Andréa, ele prega o celibato. E há 20 anos atrás eu defendi a tese do celibato. E um jovem homossexual veio, me abraçou e me disse: você não acha que é cruel? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Dr. Jorge Andréa defende essa tese no livro Força Sexual da Alma. Eu estudei aquele livro muito e eu achei natural, que era um reequilíbrio energético e tal. Só, gente, que aí me ocorre, quando eu estava estudando esse assunto de novo, a voz daquele menino lindo me dizendo: você não acha que isso é cruel? E aí me ocorre isso. Todos temos esse anseio de ter uma companhia, de formar um casal, de formar uma família. Então seria crueldade realmente acharmos que é a pessoa que tem a orientação sexual, homossexual, que não deveria e deveria realmente se abster da vida sexual, como defende o Dr. Jorge Andréa. Defendia, não sei, o tempo passou, eu não sei qual é a ideia dele hoje. Porque nós temos que pensar na questão de um contínuo de evolução. Nós não temos compromisso com o que nós pensávamos há 20 anos atrás. Nós temos compromisso com o que nós estamos vendo, entendendo, encarando hoje. Essa que é a questão. Então eu não sei dizer se o Dr. Jorge Andréa continua com aquele pensamento que ele defendeu lá no Forças Sexuais da Alma. Então o reconhecimento do casamento homoafetivo, ele não vai trazer prejuízo a ninguém. Ao contrário, ele visaria apenas estabelecer igualdade, dignidade àqueles que possuem como objeto do seu desejo pessoas do mesmo sexo. É uma questão que tem a ver com as pessoas envolvidas no caso. Então, quem é hétero não tem que ficar defendendo, né, a meu ver, essa situação, porque não vai trazer prejuízo para ninguém. Eu me lembro, na década de 70, quando o Nelson Carneiro rodou o Brasil para pegar assinaturas defendendo a lei do divórcio, e a igreja caiu em cima e era aquela loucura, né? Contra, porque diziam que muitas pessoas iam se divorciar, né? Eu defendi o Nelson Carneiro na época, e hoje o divórcio está aí estabelecendo situações de maior equilíbrio para quantas famílias, e a família não acabou como se foi colocado. Então é a mesma questão hoje que está acontecendo esse debate, essa coisa com relação aos homossexuais. Então a igreja, ela deve, na verdade, que é até um desabafo, deixar os seus dogmas para os seus fiéis. E nós, espíritas, não devemos ficar copiando aquilo que as demais igrejas estabelecem. A nossa fé, ela é raciocinada. E o nosso codificador disse que a doutrina espírita caminha com a ciência.
Por isso eu fiz questão de trazer o lado aqui da Organização Mundial de Saúde, porque se a doutrina espírita caminha com a ciência, ela tem que estar alinhada com a ciência. O dia que a ciência estabelecer que ele realmente estava em erro, que é doença, aí nós vamos rever novamente a situação. Mas os dogmas, então, da igreja devem ficar estabelecido para os fiéis da igreja, não deve manifestar com relação às leis civis que protegem e visam o direito de minorias, e minorias que são repudiadas pela própria igreja. E aqui vale também uma crítica ao nosso movimento espírita, porque nós sabemos de casas espíritas que tiram os gays do seu quadro de tarefeiro quando ficam sabendo que a pessoa é gay. Cruel, mas isso acontece, nós acompanhamos já alguns casos por aí nessas nossas andanças, né? Então a posição oficial da igreja quanto à homossexualidade, ela foi estabelecida pelo Santo Agostinho, não depois que ele já estava desencarnado, até trabalhando no movimento de codificação da doutrina espírita, mas enquanto ele era encarnado, ele achava que os órgãos reprodutivos tinham a finalidade natural de procriação e que em nenhuma hipótese deveria ser usada para outra forma de prazer. Então, assim sendo, a homossexualidade acabou sendo considerado pela igreja como uma perversão, como a masturbação também é considerada uma perversão. Agora eu aqui pergunto para todos os adultos, as pessoas usam os órgãos sexuais apenas para procriação? Então, se os heterossexuais podem usar os órgãos sexuais como lazer, como prazer, por que, né? Então é unilateral, né? Mas, de acordo com essa pesquisa, foi então o Santo Agostinho que teve essa visão, mas isso, ano 500, era a visão da época, né? O Espiritismo, por sua vez, orientado pelo codificador da doutrina, gente, mais uma vez repetimos aqui, caminha com a ciência. Nessa pesquisa aqui, que é longa, precisaríamos de um seminário para apresentar tudo, nós grifamos alguma coisinha aqui. O Royal Colégio de Psiquiatria, em 2007, entre muitas afirmações, diz: parece que a orientação sexual é da natureza biológica, determinada por uma complexa interação de fatores genéticos e do ambiente uterino precoce. A orientação sexual, portanto, não é uma escolha. Esse é um ponto que precisa ficar claro. Tem gente que acha que o indivíduo fala, eu quero ser, né? Eu quero ser gay, olha que bacana, olha que legal. Com todo o preconceito que existe, então precisamos pensar e aprender aqui com eles. A Academia Americana de Pediatria, também na pesquisa em 2004, diz: nas últimas décadas, as teorias baseadas no fator biológico têm sido favorecidas por especialistas. Associação Americana de Psicologia. A pesquisa sobre como a orientação sexual em homens pode ser determinada por fatores genéticos ou por fatores pré-natais desempenha um papel no debate político e social sobre a homossexualidade, também levanta temores sobre a impressão genética em testes pré-natais. Então, as pesquisas são muito intensas, é muita coisa que é feito e para se chegar a essa conclusão de que é um fator natural da pessoa. E aí a gente pensa, por que tem homossexual lá no meio da selva entre os índios? Por que entre os animais também se encontra essa situação de interesse pelo mesmo sexo? Se a gente abre a pesquisa, é uma gama enorme de situações provando que tem uma questão genética na situação. Genética e hormonal. Tem também aí uma pesquisa onde se faz
pesquisas com fetos, né, com ratinhos, e aí coloca o hormônio masculino e depois vê qual é a situação depois do desenvolvimento, e aí a orientação sexual acaba sendo pelo mesmo sexo. Então é interessante a gente pensar que o codificador da nossa doutrina nos orientou que a doutrina caminha com a ciência e a gente tentar entender o que a ciência está fazendo, né? Então, a doutrina crê que o espírito humano não tem sexo e que o mesmo espírito pode, em outras reencarnações, habitar o corpo, ora de um homem, ora de uma mulher, embora também frise que a homossexualidade pode ser uma escolha entre tantas outras do livre-arbítrio. Aqui está se defendendo uma tese de que, enquanto o indivíduo está no mundo invisível, por algum motivo que compete a ele, ele acaba se encaminhando para uma reencarnação como homossexual. Para isso, para exemplificar isso, eu trouxe aqui uma mensagem do livro Vida e Sexo, foi psicografado pelo Chico, pelo espírito Emmanuel, onde ele fala da homossexualidade. E ele se baseia na questão 202 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta: quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E a resposta da espiritualidade é: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Aí entra a questão da escolha, né? E o Emmanuel, então, traz, gente, vocês vão me permitir, eu vou ler a mensagem quase que na íntegra, pulei pouquíssimas coisas, porque o Emmanuel diz assim: a homossexualidade, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas. Emmanuel, hein? Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida. Essa mesma de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Essa mensagem foi escrita há uns 30 anos. E olha como ela é atual. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade. Olha que o Emmanuel está defendendo uma tese, né, de que a própria reencarnação traria a questão da bissexualidade mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. É o Emmanuel que está defendendo essa tese, gente. Eu só estou contando para vocês, mas eu acho bem lógico.
O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então, todos nós temos traços masculinos e traços femininos em nós, né? A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços de feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos e em que pese ao corpo de formação masculina ou o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente, compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior que os assistam na própria internação do campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Gente, isso daqui é motivo de pano para manga, de polêmica mesmo, porque o Emmanuel está dizendo que pessoas cultas e sensíveis. Fica para cada um aceitar ou não, é o Emmanuel que está dizendo. Bom, recadinho. Tem alguma pessoa, Lucas Henrique? Desceu e Fabiano Aparecido. Pode descer, tá? Obrigada. Então escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que garantem contra-arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Aqui me ocorre um pouquinho a questão do Jorge Andréia dizendo que a pessoa deveria se abster do sexo. Porém, é uma interpretação, não sei, aí cada um, depois se quiser, pega lá no livro Vida e Sexo e analisa melhor. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Claro, ser humano, né? E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Quer dizer, é problema de cada um, a individualidade, cada um vai se entender com a estrutura eterna de acordo com o seu próprio procedimento, né? Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Isso é fundamental. Então nós não podemos determinar para o outro como
como é que ele deve viver, como é que ele deve proceder. Nós só podemos modificar a nós mesmos, aos outros só podemos amar. Então, se eu sou homossexual e não acho que isso é adequado para mim e vou viver uma vida celibatária, é problema meu. Se eu, homossexual, acho que eu devo ter um companheiro, também é problema meu. Do mesmo modo que a promiscuidade, tanto em héteros como em homos, vai ser de novo problema de cada um. Cada qual vai ter, na justiça divina, na consciência, que trabalhar, né, o seu próprio ser. Então, Emmanuel, trazendo aqui para nós essa mensagem, acaba fechando aqui para nós a questão. E é interessante a gente pensar que até mesmo o Superior Tribunal de Justiça, quando precisou se manifestar com relação ao sentido que se deve dar à questão da família, ele considerou, né, o STJ, a possibilidade dos irmãos solteiros que vivem juntos, daquele viúvo sem descendentes, todos formando família, né? Formando família. O cônjuge separado, muitas vezes, também continua junto. Eu tenho uma amiga que se separou e que o marido continua morando dentro da mesma casa, porque eles não têm condições de cada um comprar uma casa, e acaba formando uma família. Ele chega a dar o salário para ela usa o carro dele, e ela não tem vida marital com ele mais. Então, veja, né? Então, a Constituição Federal considera como princípio da dignidade humana amparar diferentes formas de entidade familiar. Então, o amor e o afeto, independente de sexo, de cor, de raça, né, que vai definir o amor e o afeto, sendo preciso que se enfrente o problema, deixando de fazer vistas grossas a uma realidade que bate à porta do mundo atual, e mesmo que a situação não se enquadre nos moldes da relação estável, padronizada, não se abdica de atribuir à união homossexual os efeitos e a natureza dela, né? Sendo que as pessoas, cada qual individualidade, vai assumir a sua própria posição. Então, o reconhecimento da união homoafetiva como família é apenas a consequência lógica de uma sociedade justa. E aqui, gente, eu estou pondo a minha visão, né? É claro que cada um dos seres humanos que estão aqui vão formar a sua depois da cabeça entrar em ebulição aí. Mas, a meu ver, realmente, o reconhecimento da união homoafetiva como família é apenas a consequência lógica de uma sociedade justa que tem, por fim último, a dignidade da pessoa. A pessoa não precisa ficar se escondendo. A pessoa ter a oportunidade de chegar, de se apresentar, de apresentar o companheiro, a companheira. Ou seja, viver de uma forma mais natural, né? Então, eu penso que isso traz a dignidade da pessoa, e essa pessoa deve ser respeitada em sua individualidade de forma integral e absoluta, até porque nascemos para sermos felizes. Como diria o grande Guimarães Rosa, há de chegar o dia em que a infelicidade será considerada apenas uma questão de prefixo. Muita paz, que Jesus